Bom dia, nação. Eu sou o Edson Seu História, o seu coach de história, e esse é o canal Fatos História. Seja muito bem-vindo à nação de Arro. Parabéns aí por todos, mais um dia aí que nós acordamos na presença do nosso amado Criador. Hoje nós vamos ter mais um estudo sobre duas palavras que são muita confusão. Que se a gente não recorrer ao passado, essas palavras vão enganar muita gente nos últimos dias. Trata-se de dois povos, duas nações, ou dois povos, dois grupos de povos que existem. E um deles está na Bíblia, né? Um deles está nas Escrituras. E é muito bom que você entenda essa palavra, entenda esse estudo aqui, porque já está acontecendo algumas coisas que eu estou vendo, que nós estamos percebendo, que nesses últimos dias está levando muita gente ao engano. Uma delas é dizer que para você ter um passaporte para Portugal, você tem que mandar todos os seus dados, documentos para alguns grupos que se denominam judeus, que se denominam judeus. Eles têm o seu site na internet e eles mandam você colocar a tua certidão de nascimento, certidão do teu pai, certidão da tua mãe, mais R$1.000 para você poder, para que esses teus dados vá para o consulado português e ali, através da sua identidade, eles venham fazer uma pesquisa para saber se você tem alguma descendência sefardita. Se for um sefardita, o que é o sefardita? São os judeus sefarditas, que nós já vamos explicar para você. Tá? Então é muito importante você entender isso aqui. E alguns que se dizem rabinos, que tem até site, então estão cobrando R$1.000. Você tem que enviar, olha o perigo, gente. Você vai enviar todo o teu documento para esses rabinos, que nem são rabinos. Eu te provo que não são. Porque rabino não está ligado à religião. Os rabinos, os mestres judeus da época do Salvador e Yahushua, estavam ligados a ensinos e política. Não havia religião no meio. Então já é muito bom a gente ficar muito por dentro. Não estou dizendo que sefaditas não existam, não estou dizendo que askenazes não existam, mas você vai saber quem são os sefarditas e quem são os askenazes. Tá? É muito importante você entender isso aí.
Porque se você não entender, gente, vai ficar dificultoso. Então, vamos saber quem são eles na Bíblia, quem são eles na história do Brasil e quem são eles nos dias de hoje. Por quê? Porque se você não examinar tudo, você vai ser enganado. Aí vai entrar lá no livro de Mateus 24, que devemos cuidar daqueles que, né, estão aí querendo nos pregar uma grande peça. Então nós temos, gente, uma grande confusão, né? Deixa eu anotar aqui o nome da irmã para poder adicionar, que eu estou vendo aqui, o pessoal bota aqui adicionar, e, né, botar aqui o telefone. É muita gente para adicionar, gente. Muita gente para adicionar. Muitos irmãos querem entrar com a gente aí nessa guerra. E eu estou agora com a demanda bem alta. Bem alta mesmo, bem alta. Então, olha bem, gente. Nós estamos falando aqui de algumas coisas que você vai precisar saber. Então, se você tiver um caderno, se você tiver aí, né, se você tiver um caderno, tiver uma caneta, é bom que você pegue. Porque estão criando uma situação que, sinceramente, esse vídeo aqui já era para ter... Olha, eu faria todo um gosto que esse vídeo aqui tivesse muita visualização, porque vai ajudar muita gente que está sendo enganada por um sistema religioso que não existe, que não tem fundamento na Escritura. É muito importante a gente saber isso. Não tem fundamento na Escritura. Então, imagina, qualquer pessoa que disser assim, chega aí uma religião, aí manda você passar seus documentos, que se você for um sefardita, você vai ter, né, livre passagem para Portugal. Porque os judeus de Portugal são sefaditas, da Espanha também. Quem são sefaditas hoje? Espanha e Portugal. Quem são os askenazi? Inglaterra e França. Holanda, Reino Unido, né? Em geral também. Então está se dividido em 3. Na verdade, 2 hoje. Mas na Bíblia você tem Ararat, que seria a Espanha, Mini, que seria a França, e Askenaz, que seria a Inglaterra. Na verdade, você teria esses 3 reinos de europeus da descendência de Sem que dominariam o mundo. Então, nós sabemos que Askenaz ele é descendente de Jafé, não de Sem. Então, os judeus de hoje, você chamar um judeu hoje de semita, você está errando de forma grosseira, porque você vai abrir no livro de Gênesis, capítulo 10, e você vai ver lá que Askenaz não vem de Sem. Ele vem do irmão de Sem, chamado Jafé. Então automaticamente, os judeus que estão aí hoje, dizendo ser judeus askenazi, eles não são semitas. E isso é um estudo que estou fazendo. Não estamos aqui batendo, não estamos aqui fazendo apologia a nada. É um estudo e é algo justo que nós estamos fazendo aqui nas redes sociais. E precisamos trazer essa informação para você a nível de estudo. Porque é bom que quem diz hoje que é judeu, é bom que vocês saibam que tem também outro estudo de judeus mostrando o outro lado da história. Tá? Nós não somos antissemitas, pelo contrário, nós acreditamos nos judeus da Bíblia do Almeida, mas ele tem uma história que não é essa que estão nos contando. E a gente não pode permitir que essa história ela mantenha ainda na obscuridade. Precisamos trazer a informação correta, não aquela que foi oficializada. Certo? Então, tem esse detalhe aí que nós estamos trazendo para vocês. Tá? Então, é muito interessante nós termos essa base de entendimento. E isso, gente, é importante também porque
Isso vai garantir, né, com certeza, que a gente venha, que nós venhamos a ter, na verdade, um espólio bem legal, uma detratação bem legal daquilo que a gente quer mostrar para você. Então vamos lá, quem são os Askenazi? Quem são os Sefaditas? Olha só, precisamos entender muito isso, hein? Quem são os Askenazes, quem são os Sefaditas, para a gente não sermos pegos de surpresa. É perigoso falar sobre isso? Sim, se a gente não souber falar. Mas com didática a gente consegue. Nós conseguiremos, né? Com didática conseguiremos falar para vocês tudo isso que está acontecendo aí. Ok? Então, quem são os Sefaditas, quem são tudo isso que vocês estão vendo, a gente vai mostrar aí com muita precisão para vocês. Então, você pegou o caderno aí? Vamos fazer o estudo? Irmão Edinho, o estudo é chato. Tem gente que diz que o estudo é chato, que o irmão Edinho lê, né? Ah, você falou que não ia ler e está lendo. Você vê a preocupação, como tem gente que não quer que a gente leia, né? Aí, você está lendo e eu estou com sono. Teus vídeos são cansativos. Uhum. Porque os vídeos do canal Último Dias não é para pessoas que não conhecem, não querem a verdade. Pessoas que não querem a verdade vão achar chato mesmo. E eu vou continuar chato, gente. Não é só os vídeos do Edson Silva História que é cansativa. Eu também sou chato. Eu também sou cansativo. Não é só os vídeos que é chato, eu também sou chato. E aí não adianta. Vão ter que engolir a seco, se quiser, né? Então, beleza. Fazer o quê, né, gente? Vão ter que engolir a sequinha aí o Edson Silva História, chato. Porque eu vou continuar chato. Que eu vou continuar fazendo realmente esses estudos e lendo. Você falou que você não gosta de ler, Edson. Eu não gosto mesmo de ler nas lives. Eu acho que fica muito, assim, pesado para a pessoa que está com sono. Mas fazer o quê? O que a gente não gosta e é chato é onde está a verdade. Eu falei que eu não gosto de ler na live. Eu não falei que eu não vou ler. Né? Então, é muito importante, né, as pessoas saberem isso. Então, a gente vai estar fazendo aí um trabalho agora com vocês, bem legal. Né? Eu vou dividir tela aqui. Tá bom? Dividir tela aqui com vocês. E a gente vai, nós iremos, né, fazer um trabalho aí bem gostoso. Bom, primeiramente, gente, vamos começar o estudo? Aqui está a didática do Edson Silva História, né? E vamos fazer aí bem legal para vocês. Quem tiver o caderninho aí, você poderá estar escrevendo, tá? Então, gente, o que nós temos aqui na Bíblia? O que a Bíblia fala? Bom, no livro de Jeremias, né, deixa eu ver aqui, no capítulo 51, isso é um estudo, quem gosta de estudo fica, vai ser legal, verso 27, certo? Nós temos aí o seguinte, ó, olha o que diz ali, ó, arvorai um estandarte, certo? Aonde? Na terra. Aí diz, tocai a buzina entre as nações. Certo? Olha aí, ó. Tocar as buzinas entre as nações. Contra quem? Contra ela e invocai. E convocai, perdão.
contra ela, tá? Os reinos de olha aí, ó, gente, vai começar, hein? Ararat, Espanha, certo? Mini, França e Askenaz, Inglaterra. Então, gente, isso aqui que vocês estão vendo, isso aí que vocês estão vendo aí, ó, é exatamente o que está acontecendo hoje. Essa passagem, ela está onde? Essa passagem, ela se encontra no livro de Jeremias. Então, quem são hoje aqueles que estão com uma identidade que pertence aos verdadeiros? Ararat, Mini e Askenaz. A partir desta informação de Jeremias 51, 27, se você trilhar o caminho sem sair do prumo, até o dia de hoje, aonde nós estamos, meu amado, você não vai ter dificuldade para entender que uma profecia do engano está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Não é verdade? Você não vai ter essa dificuldade. Então, a partir do momento que você descobre, certo? Aí, no caso, Ararat, certo? Você escolhe Ararat. Mini e Askenaz, você já tem um princípio de quem são hoje que estão dominando no mundo religioso judaico, como aqueles que estão cumprindo uma profecia de quê? Uma profecia de Gênesis 9, 27. Não é verdade? Estão cumprindo uma profecia de Gênesis 9, 27. Olha só, hein? Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Quer dizer, o negócio é tanso, né? Como diz aqui o gaúcho. Então, em Gênesis 9, 27, está dizendo o quê? Alague e arro a Jafé. Né? Você vai ler lá. Gênesis 9, 27, está bem claro, né? Alague e arro a Jafé. E habite ele nas tendas de quem? De Sem. Olha só, hein? Então, é uma profecia que está se cumprindo hoje, mas o mundo não consegue enxergar, porque o mundo está o quê? Porque o mundo está dormindo. Então o mundo não consegue ver isso aqui. As pessoas não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo observar que tem algo acontecendo bem debaixo dos teus olhos. Mas o mundo está dormindo, as pessoas não vão conseguir enxergar isso aqui, infelizmente. Então, agora que você já sabe de Ararat, Espanha, Mini, França e a Inglaterra, Askenaz, nós vamos agora dar um salto na história. Você precisa agora saber aonde começou a ligação
de Ararat, Mini e Askenaz com o verdadeiro povo da tribo de Israel, verdadeiro povo de Jacó. Você precisa entender essa visão, você precisa entender isso, não é verdade? Porque se você não entender, vai ficar um problema sério aí para ter. Você tem que entender bem legal essa base aí. Então vamos ver aqui. O que acontece? Se você não souber sobre os astecas, os incas e os maias, se você não entrar dentro dessa história tão ocultada, né, tão escondida da gente, você não vai entender sobre Ararat, Mini e Askenaz e não vai entender hoje quem são os sefarditas e quem são os Askenazi. Você não vai entender. Então, quando você pega a história dos astecas, incas e maias, você vai ouvir falar de um cidadão dos meados dos anos 1400 para 1500, chamado Fernandes. Né? Você vai ouvir falar muito desse cara aí, ó. Cortés. Quem foi Fernando de Cortés? Fernando de Cortés foi um espanhol, certo? E quem é o espanhol? Ararat da Bíblia, lembra lá que nós acabamos de anotar para você? Então esse espanhol, Fernando Cortés, junto com as suas tropas, bem depois que Cristóvão Colombo já tinha colocado o pé na América, ele fica sabendo dessa terra América, já sabia das 10 tribos, que eram os incas, que eram os maias e que eram os astecas. Ele já sabia disso, ele já tinha uma visão. Então veja, quando Fernando de Cortés, que foi um espanhol, ele vem para a América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, então ele bota o olho ali, ele bota o olho naqueles astecas, mas ele não se encanta pelos Estados Unidos. Ele ali fica sabendo do deus Quetzalcoatl. O Quetzalcoatl era a serpente plumada, você já sabe, e era o deus que naquele momento os astecas estavam adorando, certo? E esses astecas, eles eram constituídos de 3 tribos. Então, o Fernando de Cortés, sabendo do temor que os astecas, que era a tribo de Manassés, Rubens e Gade, sabendo ele que essas 3 tribos tinham um temor violento por Quetzalcoatl, porque a história de Quetzalcoatl, ele funciona como um deus que veio numa jangada, e ele vinha numa jangada e parou ali perto do litoral. E eles têm essa história desse Deus chegando aqui. Quetzalcoatl que imita o Salvador Yahushua, como se o Quetzalcoatl fosse Yahushua visitando a tribo perdida da casa de Israel. Então essa história de Quetzalcoatl que vinha numa jangada e parava ali no litoral era muito conhecida pelos astecas, e os astecas aguardavam que um dia Quetzalcoatl viesse realmente numa jangada, porque as escrituras astecas diziam que eles iam ser achados pelo seu Salvador, uma coisa que não chega a acontecer através de Quetzalcoatl. Mas o Fernandes Cortés, que é um espanhol, ele lendo essa escritura e querendo ele tirar proveito disso para ficar rico e conhecer os segredos e todos os depósitos de tesouros que os astecas tinham, eles imitam o Quetzalcoatl. Ele vem como um deus dentro de uma jangada
e no mesmo lugar aonde estava escrito no manuscrito que viria. E esses astecas nunca tinham visto uma jangada antes. E quando eles vê o Fernandes Cortés, que era um espanhol, vindo numa jangada, eles começam a gritar que era o Quetzalcóatl. Eles pensam que era o Deus deles que estavam vindo, chegando. Porque tudo que o Fernandes Cortés fez, ele fez igualzinho como estava nos manuscritos dos astecas. E aí, por isso que os astecas não atacam Fernandes Cortés, porque eles passam a receber Fernandes Cortés como Quetzalcóatl. Eles passam muito tempo pensando que Fernando Cortés era o Deus Quetzalcóatl que eles adoravam. Olha só aonde que os espanhóis chegaram. Quando o Montezuma começa a desconfiar de Quetzalcóatl, e sabe qual foi o mole dos espanhóis? É que eles começam a perguntar coisas para Montezuma, que era o rei dos astecas. Eles começam a perguntar coisas a ele, que sendo esse Fernando Cortés o Deus Quetzalcóatl, não deveria perguntar, porque sendo ele um Deus, por que ele vai perguntar uma coisa que é dele mesmo? Então Montezuma começa a ficar preocupado. Calma aí. Esse cara, será que ele realmente é o nosso Deus, que vem numa jangada, conforme está na Escritura, que não sabe de nada? Pô, pensamos que ele era Deus. Aí o cara chega aqui, passa um tempinho, fica com a gente se curva diante dele. Agora está perguntando onde fica o tesouro, onde fica as cidades de Acacó, as outras cidades também, que são as 7 cidades subterrâneas, onde está o tesouro, onde está o celeiro. Ué, calma aí, esse Deus aí está estranho, esse Deus aí. Aí o Montezuma começa a ficar com o pé atrás e começa a observar os passos de Fernando Cortés, que, por sua vez, ele começa a desconfiar que os astecas já não estavam mais caindo na peça dele, já estavam descobrindo que ele não era aquele Deus do manuscrito dos astecas, que falava de Quetzalcóatl, que era o Deus que viria numa jangada. Então ele começa a perceber que já descobriram que os espanhóis estavam passando a perna neles. Quando eles começam a descobrir, o rei dos astecas descobre que os espanhóis estavam passando a perna neles e se enriquecendo, começa a haver uma guerra. Aí eles começam a botar os espanhóis para correr através de flechadas, mas os espanhóis tinham a arma de fogo. E aí começa a matar muitos astecas, muitos das tribos de Gad, Manassés, né, da tribo de Ruben, que eram as 3 tribos naquele momento ali. Eles começam a matar muito dessas tribos. E começa a ter uma grande guerra, até que o Montezuma também é morto. Mas aí o outro rei começa a fazer um acordo com os espanhóis. Vocês querem saber mais sobre o que vocês querem? Deixa a gente em paz. E tem os nossos irmãos que estão do outro lado, lá na América Central, que são os maias. Eles têm tudo que vocês precisam saber. Nós não temos nada, nós recebemos deles. E aí sim, então, o Fernando Cortés pega os seus amigos, pega as suas tropas e vão para a América Central. Chegando lá, eles procuram saber se os maias também tinham um Deus, que era a serpente plumada. Né? Então, eles também vê que o mesmo Deus dos maias era o mesmo Deus de quem? Dos astecas. E ele vai fazer a mesma coisa com os maias. E os maias o recebem como se ele fosse um Deus. Olha só, onde o Fernandes Cortés passou, ele se fazia de Deus para poder se chegar até a essas pessoas. Gente, imagina. Olha que ponto que quando alguém quer destruir outras pessoas, o que elas são capazes de fazer? Fernandes Cortés se fazem passar de novo o mesmo engano que ele fez lá com os astecas, ele passa a fazer agora com os maias, que eram as 6 tribos de Israel. Né? Benjamim, vamos lá, Benjamim, deixa eu ver aqui de cabeça que eu não estou com nada anotado, me ajuda aí. Benjamim, José, né? Benjamim, José, poxa vida, fugiu as outras tribos. Naphtali, né? A tribo de Naphtali também é verdade, olha só. São 6 tribos, eu não me lembro aqui agora na cabeça, aqui me deu um branco. Mas você sabe que são 6 tribos diferentes daquela dos astecas.
Então, a partir do momento que essas seis tribos, elas são mostradas ali como as tribos que também adoravam Quetzalcoatl, Fernando Cortez e os seus amigos, o que eles fazem? Eles vão lá e vão repetir o mesmo engano que eles repetem com os astecas. E querem saber do ouro, e querem saber dos poderes, querem saber da fonte da juventude, querem saber qual era as tribos, que daquelas 10 tribos, no manuscrito que eles pegaram dos astecas, eles já conheciam das tribos, as 11, na verdade, porque a outra estava na Flórida, no Havaí. Então, eles percebem que existia uma outra tribo que não estava ali no meio deles e que era a tribo abençoada para trazer um domínio mundial. Aí começa os olhos brilhar de Fernando Cortez. Porque tudo que a Espanha queria, né, tudo que a Inglaterra queria, tudo que a França queria, embora só a Espanha, só Ararat estava ali, mas tudo que eles queriam era dominar o mundo, através desse manuscrito que passava uma informação de domínio mundial. Mas essa informação, mas para eles terem domínio mundial, eles tinham que procurar a tribo que tinham esta bênção. E não era nenhuma daquelas que estava na América. Então, logicamente, mais tarde, vocês sabem, né, que ele descobre que era a tribo de Judá, a única tribo que não tinha chegado ainda na América. Só para você ter uma ideia, quando a Espanha, quem era a Espanha antes de ser Espanha? E quem era a França e a Inglaterra antes de ser França e Inglaterra? Então, agora, nós vamos começar a dar um pulo na história para você pegar legal. Então, gente, já nessa época, o nome Mini Ararat e Askenaz já não existia mais, eles já tinham trocado de nomes. Então, você vai ver que os ingleses e franceses, como é que eles estavam sendo chamados naquela época? Vamos pegar aqui a base? Eles estavam sendo chamados de celta. Os celtas, eles eram os ingleses e franceses. Toda vez que você ouvir falar da palavra celta, está se referindo aos ingleses e franceses. Porque eles se uniram e formaram esse nome celta, que depois a gente vai fazer um vídeo só sobre eles como celta antes do dia de hoje, né? Antes de eles chegarem na América. Eles chegam na América como franceses, mas os espanhóis, mas os celtas não, os celtas ficam lá aguardando o que a Espanha vai fazer na América. A Inglaterra e a França não tinham ainda entrado ainda na América. Quem entrou foi a França. Então os celtas ficaram de longe, observando, né? Observando o que os espanhóis iriam fazer, para eles poderem entrar também dentro dessa riqueza de informações, que o momento ali era ganhar na loteria, né? Enquanto que a Espanha, nessa época, como que a Espanha era chamada? A Espanha, ela era chamada, olha só, de otomanos. Toda vez que você ouvir falar na história sobre os otomanos, está se referindo à Espanha. Está vendo aí, ó? Então você tem os otomanos,
e você tem a Espanha. Está compreendendo? Tudo. Olha que interessante. Nação, você está vindo por um caminho que você vai entender muita coisa agora. Então, pegou a base? Vamos recapitular? Vamos. Na Bíblia, no livro de Jeremias 51, 27, está falando de quê? De Ararat, Mini, Askenaz. Ararat, Espanha, Mini, França, Askenaz, Inglaterra. Mais na frente, Inglaterra se une com França. Aí você vai ter que entender a história dos priorados de Sião e dos cavaleiros templários. Se você entrar nessa história, o priorado de Sião era França e o cavaleiro templário era também França. Os dois eram França. Só que os priorados de Sião, eles eram as Franças governantes, poderosos, é o que mandavam. Eram os priorados de Sião. E os cavaleiros templários também eram franceses, mas eles eram soldados que serviam aos priorados de Sião. Então eram dois tipos franceses. A Inglaterra, na verdade, não existe. Não existe nação inglesa, se você for parar para analisar no contexto. Certo? Então, existe duas linhas de franceses. O francês Smini e o francês Askenaz. Porém, o Mini sempre trabalhou para os Askenazi. Perdão, os Askenazi sempre trabalhou para Mini. Como, por exemplo, os ingleses sempre trabalhou para os franceses. Só que, só para você entender, os ingleses não existiam. Os ingleses não eram franceses também. É como assim, é como aqui no Brasil. Pô, tem os deputados que são poderosos e tem o povo da favela, dos bairros pobres. Temos nós que somos pobres, né, que moramos ali no subúrbio, que somos também brasileiros. Então, tem dois tipos de brasileiros. E assim como no Brasil tem dois tipos de brasileiro, os poderosos, que moram bem, os que estão desfrutando das coisas boas desse mundo, tem também os brasileiros que estão sofrendo, passando fome, desempregado, né, a trancos e barrancos. Então, são dois tipos de brasileiros. Então, é o que acontecia entre os franceses. Eram dois tipos de franceses. Ali onde está escrito, está vendo escrito em inglês, ali, ó, a inglês aqui, ó, era um tipo de franceses, mas eram soldados, eles eram servos. E os franceses eram os senhores, os mesmos senhores feudais que entraram no Brasil. Porém, os ingleses não... Chegou um momento que os cavaleiros templários, que eram esses franceses, soldados, que hoje são ingleses, eles não aceitaram mais ver os seus patrões franceses ganhando muito dinheiro nas excursões que eles faziam para Jerusalém. Eles faziam muitas excursões já para Jerusalém, para a China, para a Índia, Brasil. E eles traziam muito ouro, e os franceses soldados não gostaram disso. Então, eles passam a perna nos seus patrões franceses. Esses franceses soldados não querem mais ficar com os franceses que eram os patrões, que eram os senhores. E eles, então, saem dali da França e vão para hoje, onde se conhece como Reino Unido, que é a Inglaterra. Tudo pertinho. Você pegar um mapa, você vai ver que fica, ó, Espanha, Portugal, França, Reino Unido, que é a Inglaterra, tudo pertinho. Eles só saem de uma terrinha e vêm para outra. E ali, então, eles se colonizam como ângulos, então, eles são celtas, que se desassociam dos celtas senhores dos engenhos, e eles, então, passam a ser celtas ingleses. E eles não querem mais fazer parte da nação dos celtas franceses. Mas quando se fala na Bíblia quando se fala na história de Celta, está falando de ingleses e franceses. E os otomanos é Ararat, que é a Espanha. Os otomanos, toda vez que eu ouvir falar de otomanos, está se referindo à Espanha. Que também, aí é que você tem que entender agora, que também da Espanha vai nascer um outro carinha aqui.
vai nascer um outro sujeitinho aqui, certo? Quem é que vai nascer além da Espanha? Vai nascer um cara chamado Portugal. Ok? Vai nascer um carinha aí chamado Portugal. Porque Portugal são os espanhóis. Né? Então, deixa eu botar aqui. Não, tá bom, eu ia botar espanhóis e portugueses, mas deixa como está. Então, a Espanha, ela tinha um porto. E somente através desse porto da Espanha que toda a Europa poderia vir para a América ou para a Índia. Eles não tinham outro porto. O único porto, você vai ver que pelo mapa mundi que faz sentido. Porque a posição que se encontra Espanha, a França, Inglaterra, é uma posição difícil naquela parte, mesmo que ele esteja dentro de uma zona marítima. Porque o melhor ponto de embarque sempre foi Portugal, que era o Porto Grau, era o porto dos dominadores, dos celtas e dos otomanos. Entendeu? Então, os celtas e otomanos, tudo que eles tinham que fazer em relação à circunnavegação teria que ser por Portugal. E Portugal não era uma nação, não existia portugueses. Mas por que Portugal veio a passar a existir? Porque Portugal, ele passa a ser o lugar onde tanto ingleses e franceses, espanhóis, holandeses, que depois eu vou falar da Holanda no outro vídeo, toda vez que eles quiserem vir para o Brasil, para pegar alguma coisa daqui e levar para lá, eles nunca vão vir como ingleses, eles nunca vão vir como franceses, eles nunca vão vir como espanhóis, eles vão vir como Portugal. Para você pensar que Portugal é esses portugueses de hoje. Porque hoje lá virou uma nação. E isso foi uma jogada. Porque na época não tinha essa nação de Portugal. Não tinha esses portugueses. Você pode ver onde morava Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, Coimbra, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral. Pode ver, puxa a linhagem, puxa a casa de Windsor, para você ver. Não existia a nação de Portugal na época em que ele dizia que Portugal chegou na América, chegou no Brasil. Por quê? Porque Portugal eram os ingleses, os franceses e a Espanha. Então não tem como hoje na sala de aula você saber quem é Portugal de fato. Porque se você vai para a sala de aula para estudar que Portugal entrou para o Brasil, naquela época invadiu o Brasil, você vai pensar que são os portugueses de hoje. E os portugueses de hoje vão pagar pelo Portugal de ontem, onde nem menos eles existiam ainda como nação. Porque os portugueses são qualquer um que advém da Inglaterra, da França e da Espanha. E nisso saíram os nomes Silva, Barbosa, Ferreira, Correia, Pereira. E esses nomes são chamados de nomes serfaditas. Porque na América do Sul, todos nós herdamos a cultura otomana. Não herdamos a cultura celta. Quem herda a cultura celta na América é somente os Estados Unidos da América, Canadá e México. Lá eles herdam a cultura celta, mas aqui na América do Sul, não. Aqui na América do Sul, nós herdamos a cultura otomana. Por isso que na América do Sul só se fala português e espanhol. Você está compreendendo? Só se fala português e espanhol. Ou seja, a Espanha, que também virou Portugal, nos presenteado com a língua espanhola e com a língua portuguesa. E tudo preparado para o Quinto Império. Por isso que Portugal vai entrar em cena. Tanto que para poder... Aqueles que vão vir para o Brasil governar aqui, eles têm que vir para Portugal para cumprir o quê? Para cumprir uma agenda. Você vai ver a televisão no dia que isso acontecer,
Eu vou mostrar. E vieram de Portugal os embaixadores, os que vão ajudar o Brasil, os que vão ajudar o mundo através de São Paulo, e vão começar a já trazer esse tipo de notícia. E Inglaterra e França, que são celtas, eles também estão na América? Estão. A França está ali em cima da Guiné-Bissau. Tem a Nova Guiné. A França está no Brasil, lá no norte, lá na cabeça. Então, nós temos ali, né, uma base celta na América do Sul, que é no Brasil, e temos uma base celta na América do Norte, que é Estados Unidos. Então, você vê que toda a América ela foi dividida entre os dois celtas, ingleses e franceses, e os otomanos, que também são dois, Espanha e Portugal. Agora, olha que interessante. Se, por um lado, os celtas são só os franceses, por outro lado, os otomanos são só os espanhóis. Vocês viram que do celta francês nasceu os ingleses? Assim também os otomanos de Espanha nasceu Portugal. Olha só como que é duo. Tudo tem que ter dois. Porque tudo tem que estar na base do yin e yang. Lembra que eu falei ontem? Sobre o governo do bem e do mal? Né? Obrigado aí, o Veja Quem Quer, Rodrigo. Está aí fazendo uma doação para a gente aí de R$2. Obrigado, irmão. Legal, legal. Vale a musiquinha, né? Legal, legal, legal. Obrigado aí, amado. Veja Quem Quer, Rodrigo, ajudando aí no Superchat. Né? Você que, irmão Edson, como é que eu faço para doar? Tem um S-cifrão aí do lado. Do lado que você vai botar o teu comentário, tem um S-cifrão aí. Aí você clica ali em cima e vai abrir as opções para você ali. Bom, obrigado aí, amado. Grande Veja Quem Quer, Rodrigo. Então, vocês vejam, gente, que interessante isso. Isso é uma coisa que você só vai... Isso aqui, gente, você só percebe se você gostar muito de ler. Você gostar mesmo de que não é só ler, você querer mesmo buscar a verdade. Você tem que ler buscando a verdade. Você tem que ter aquela sede para você chegar nisso. Não é difícil, não é só nós que conseguimos. Você tem que ir na boa, né, e pegar os ingleses, franceses, espanhol e Portugal, que são os celtas e otomanos. Nessa época dos celtas e otomanos, havia uma tribo que estava impedindo os celtas e otomanos de chegar na América, que nós vamos entrar também com essa história. E essa tribo é a tribo de Efraim. A tribo de Efraim, meus amados, é uma tribo complicada. Por que ela não entrou junto na escravidão com as outras 12 aqui? Porque a Efraim, ela mercou amores. E Efraim, ela teve, né, se misturou com muitos povos, principalmente com alguns que eram da tribo que eram da descendência de Jafé. Então, o Efraim mercou muitos amores, está na Bíblia isso. Mas para Iarro não acabar com Efraim, porque Efraim era valente, se por um lado Efraim tinha essa coisa, né? Obrigado aí, Vânia Carvalho, R$3 aí também. Olha aí, ó. Os irmãos tá. Obrigado aí, irmão. Valeu. Ó, joinha para você também. Valeu, Vânia. Musiquinha para Vânia. Vamos botar aí a musiquinha para Vânia aí. Obrigado, Vânia. Legal. É a nação aí, né, ajudando o canal Últimos Dias a crescer mais e mais. Obrigado, Vânia Carvalho. Então, o que nós vamos ver aqui, gente? Que interessante esse estudo. Se por um lado, olha, a tribo de Efraim, você não sabe quem é Efraim. Efraim é a tribo mais misturada do planeta. Parece que em cada lugar que existia um europeu, existe parte da tribo de Efraim. Mas a grande parte da tribo de Efraim, elas vão para a ilha do Gentil. E que ilha é essa do Gentil? Hoje, nós identificando, vemos que é o Japão. Os japoneses, gente, que a gente pensava que era Askenaz, porque toda a religião judaica diz que os japoneses são Askenaz. Todas, porque eu vim de lá e eu aprendi isso dentro do judaísmo. Porém, nós pegando esse yin yang, nós vimos que não. Que os japoneses, eles são também da tribo de Efraim. Só que, como eles se misturaram muito, tinha um remanescente
de Efraim, que eram os pretos. Pretos japoneses mesmo, gente, de olhos puxados. Que, inclusive, a própria China conhece a história. Que nós, claro, vamos ter uma super live sobre isso. Fica tranquilo, estou aqui só, né, movimentando as águas do conhecimento. Na Segunda Guerra Mundial, naquela bomba de Hiroshima e Nagasaki, nós já descobrimos que a ideia dos Estados Unidos, que é o povo celta, que estão pousando de povo hebreu, eles tinham que acabar com aquela tribo de Efraim mais escura, porque aqueles ali eram os originais que fizeram toda a besteira de se misturar com outras nações. Porém, Arro sabia muito bem que eles tinham que ter um castigo, mas ele pouparia um remanescente, já misturado também. Que Efraim representa a mistura de Sem, Cã e Jafé. Ele representa uma mistura das três sabedorias dos três filhos de Adão. Por isso que o Japão hoje, os japoneses hoje, eles são muito inteligentes, pessoal. São pessoas diferenciadas no planeta e são os únicos povos que só vivem na ilha. Claro, tem o Haiti, mas o haitiano não está só na ilha, hoje estão em todo lugar. Mas os japoneses, eles habitam na ilha como nação. Só que Nagasaki e Hiroshima, veja que até hoje é um lugar que nem todos os japoneses podem ir. Porque eles escondem uma história dessa bomba atômica que jogaram ali. E isso já está começando a ser revelado para o canal Últimos Dias, no estudo intenso que nós estamos fazendo, até com alguns da nação também, que estão atrás dessas informações, trazendo muito mais provas disso. Né? Tiozão Mufasa, obrigado, tiozão. Tiozão aí também ajudando a gente. Aí, né? Com R$2 aí, fazendo aí a nossa... Obrigado, irmão Edinho, por nos mostrar a verdade. Obrigado a você, irmão, por dar esse apoio aí a gente, tiozão. Tamo juntos. Tiozão Mufasa aí com a gente. Um abraço, valeu. Então, olha só que interessante, gente. Eu sei que isso aí vai mover algumas pessoas, né? Ah, mas agora está dizendo que o japonês... Mas os japoneses, gente... É que eu não vou trazer spoiler aqui para vocês agora. Mas comecem a fazer a fundo uma pesquisa sobre os japoneses. Faz a fundo. Porque a Bíblia fala que Efraim vai trazer, junto com a nação dos gentios, o socorro para o povo no Brasil, quer dizer, no país distante, que hoje já sabemos que é o Brasil. E já pensou? A tribo de Efraim vindo lá toda poderosa e os europeus, irmãos branquinhos, que vai se juntar a Efraim. Onde é que estão teus irmãos, Efraim? Pô, tá lá no Brasil, lá na América do Norte, América do Sul, estão passando o pão que o diabo amassou. É mesmo? Pô, pega o armamento. Ô, Zé, vamos lá. É em nome de quem? É em nome de Arro. Ele quer que a gente vá lá. Efraim vai acordar para isso. E por isso que a Arusha permitiu a Efraim da cor tão clarinha. Porque ele vai vir com muitos da descendência de Jafé, que são brancos, que vão se unir para tirar da mão dos poderosos o povo que está sofrendo aqui na América. Olha só que coisa forte. Você vai ver esses relatos em Isaías. Já falei que nós vamos fazer um vídeo explicadinho, totalmente didático, para você não ter dúvida do que nós estamos falando. Que coisa mais forte, nação. Muito forte essas informações. Então você veja que o celta, ali na tela aqui agora, os celtas, que são os ingleses e franceses, que é só França, na verdade seria só França e Espanha, celta e otomanos. Mas como da França nasce a Inglaterra e de Espanha nasce Portugal, estamos aí, né? Brian Miguel, obrigado aí, Brian Miguel, também aí, Brian Miguel, ajudando aí também o canal Último Dias, fazendo aí sua ajuda, fazendo aí o seu apoio, obrigado aí, R$5 aí, Brian Miguel, também ajudando a gente, muito forte, obrigado, legal, a gente tem que dar né, gente, esse feedback, esse agradecimento, essa gratidão, porque aí nós vamos poder ir mais além ainda, né? Nosso computador não chegou ainda,
O rapaz nos ligou, dizendo que por causa da pandemia não levaram as peças que vem lá de Porto Alegre, que vem aí, não trouxeram ainda, beleza, a gente vai esperar aí com muita calma, enquanto isso vamos, mas não travou aí não, né, gente, até que tá beleza a live, né, até que tá beleza a live, legal. Então, gente, olha só que interessante isso aí. Então temos a Inglaterra e França, Celta e Otomanos, beleza? Gente, vamos fortalecer esse estudo. Quem são os ingleses e franceses hoje? Hoje, em 2020. Como estão sendo chamados? De judeus askenazes. Certo? Vocês podem ver isso a hora que vocês quiserem, não é verdade? A hora que vocês quiserem no site deles. E como estão chamando a Espanha e Portugal hoje, 2020? Espanha e Portugal hoje, em 2020, estão chamando de, olha bem, vou fazer aqui para vocês, deixa eu dar um pulo, deixa eu botar aqui embaixo, olha bem, aqui vamos ter que ter cuidado, tá? Olha bem, então vamos lá. A Espanha e Portugal, pode ser ali mesmo, a Espanha e Portugal estão chamando, gente, de judeus sefarditas. Então, toda vez nesses estudos que você vê de bate-boca aí no Facebook, no WhatsApp, que os judeus sefaditas, judeus askenazi, aí você não consegue entender, mas quem são sefaditas? Judeus sefaditas são todos que dizem serem judeus provindo da Espanha e de Portugal. E judeus askenazi são todos que provêm de Inglaterra e França, ou seja, todos askenazes são celtas e todos sefaditas são os otomanos. Você compreende? Agora, deu para pegar mais ou menos? Agora, quando você estiver entrando nesses debates que a religião do judaísmo está fazendo aí na rede social, você já vai se achar agora. Mas muitos que estão nesse bate-papo aí judaico, bota prova, porque a religião, quem está no judaísmo virtual, eles não frequentam sinagoga. Eles se apaixonaram pelo judaísmo virtual e estão no virtual. Mas muitos desses que estão batendo boca, dizendo que sabem muito, né? Lá no Facebook, no WhatsApp, nem eles sabiam que sefaditas é de Espanha e Portugal e que são os otomanos. E que askenazes é Inglaterra e França e são celtas. Porque eles batem boca naquilo que eles acham, segundo seus egos e orgulho, que eles são judeus. Mas dizer que é judeu hoje, gente, é uma coisa muito séria. Dizer que são judeus da Bíblia do Almeida é algo muito sério. Porque primeiro que a palavra judeu, ela não existiria, porque a letra J só existia 5 séculos atrás. E essa tribo, o quarto filho de Jacó, remonta de tempo. E a letra J, 5 séculos atrás apenas. Então já sabemos que a palavra judeu é apenas, né, uma troca que fizeram, tirando Yahudim e botando judeus. Agora, Yahudim, Edson, tá certo? Porque esse hebraico aí que tá... Não, gente, ó, entenda uma coisa. Só para você entender com muito detalhe. Essa língua hebraica que estou ensinando hoje não é hebraico. Isso é Yiddish. Mas o Yiddish é errado? Não, gente. Yiddish é uma língua. Você encontra ela até lá, né, no Google Tradutor. O Yiddish é uma língua. Só que o Yiddish, ele é uma língua de comunicação da Alemanha, que já vem de uma outra geração de Jafé, porque os alemães são irmãos de Askenaz e dos sefaditas, mas eles não são nem Askenaz nem sefaditas, mas eles precisam integrar tanto no time do Askenaz para crescer,
como dos sefaditas, porque os alemães já têm aquele sangue puro, né? Então, por isso aquela guerra da Segunda Guerra Mundial. Agora, tem um detalhe interessante que você precisa entender. Olha bem. A língua Yiddish, ela existe. Quando o Yiddish tem capacidade de mostrar a verdade para você, mas isso não quer dizer que quem domina o Yiddish vai falar a verdade para você. Coloca isso na tua cabeça. Eu posso falar inglês? Pode. Posso. Mas não quer dizer que se eu falo inglês, eu tenho a verdade. Eu vejo pessoal dizendo assim, não, mas tu já viu isso aí, vamos ver o que os ingleses falam, vamos ver o que os franceses falam. Mas, gente, a mentira está em todo lugar, tanto quem fala inglês, francês, português, espanhol. Parar com isso. A verdade não está na língua de quem fala, mas está com quem fala, usando uma língua. Né? Obrigado aí, Virgínia. Como aí? Virgínia, né? Ajudando a gente aí com R$5 também. Ó, mais uma irmã aí, mais uma amada da nação, dando essa força aí no superchat aí do canal Tipo Dia. R$5 aí, obrigado, Virgínia. Legal, legal. Então, o que a gente tem visto aí, nação? Nós estamos vendo o seguinte, que este Yiddish, ele mostra a verdade quando quem o domina quer mostrar a verdade. Um dia desse, nós tínhamos uma pessoa no nosso grupo que dizia falar Yiddish. Essa pessoa até conversou Yiddish com algumas pessoas. Quer dizer, conversou não, ele falou Yiddish aí. Gente, aquilo não é Yiddish. Eu sabia que não era, mas eu não queria envergonhar a pessoa. Esteve junto conosco, né, ajudando a gente no canal, e ele falava Yiddish. Ele não fala Yiddish. Que não é um engano, vocês vão saber o que é Yiddish. Só que o Yiddish hoje foi vendido para os filhos de Terron. Quem é que está usando Yiddish hoje? Os celtas e os otomanos. Inglaterra, França, né, estão usando. E a Espanha e Portugal usam o Yiddish? Não, ela usa uma outra língua paralela ao Yiddish, que é o ladino. A língua ladino, que também imita o hebraico. E nós vamos fazer 1 hora. Ô Edson, esse do ladino não sabia não. Sim. Os askenazes usam o Yiddish e os sefaditas usam o ladino. Que você vai... Mas chegando tudo na mesma moeda, é os mesmos caracteres, é a mesma forma de falar, é a mesma condução. Não tem muita diferença não. Só que só para fazer a diferença dessas duas linhagens. Pois bem, o que está acontecendo agora com... Grava aí que eu vou tirar da tela aqui, gente. Então escreveu aí no teu caderno, quem são os askenazes? Os askenazes são os judeus, ingleses e franceses, que é assim que eles se denominam. E os judeus sefaditas são Espanha e Portugal, que são os otomanos. Celta lá em cima, otomanos ali embaixo. Show? Show. Então agora nós vamos fazer uma coisa aqui. Vamos vir no dia de hoje. Hoje está acontecendo uma questão bem interessante, né? Bem interessante. Hoje está acontecendo o seguinte, deixa eu apagar aqui. Existe uma norma para as pessoas que, né, para as pessoas que querem ir para Portugal. Ok? E conquistar uma cidadania. Olha só, hein? Então, existem essas pessoas
que elas querem ir para Portugal e conquistar uma cidadania. Certo? Certo. Então é o sonho de todo mundo, né? É uma norma que todo mundo quer, porque se você consegue uma cidadania portuguesa, fica mais fácil você ir para os outros países estrangeiros. Obrigado aí, mais uma irmã, Daniele Andreata, né? A Daniele Andreata também aí ajudando a gente também, né? Colocando aí também o seu apoio moral aí, dando aí uma força aí, R$10 aí, R$10 ajudando o nosso canal no Superchat. Obrigado, Daniele. Tamo juntos. Musiquinha. Legal. O canal, isso aí é forte, vai fortalecer muito o canal, em nome de Jesus. Beleza, Daniele Andreata, né? É um nome italiano, né, Daniele? Legal. Então você veja que a norma para as pessoas que querem ir para Portugal e conquistar uma cidadania é o sonho de muitos brasileiros. E é hoje, né, um caminho mais fácil. É hoje um caminho mais fácil, muito mais fácil. Nossa, gente, é muito mais fácil. O caminho hoje é facílimo. Imagina vocês. E o que está acontecendo? Existem muitos que se dizem rabinos, porque eles são judeus religiosos, eles são judeus de religião, e religião não te torna um judeu. Nós já tivemos um debate aqui na internet com um rapaz que é da linha judaica. Mas esses rabinos, eles conseguiram, antes da internet existir, eles conseguiram, né, passar para as pessoas que eles são judeus. Porque não existia internet, não existia ninguém falando contra judeus, mostrando a verdade do que é o judaísmo. Lembrando que nós não estamos contra o judaísmo da Bíblia de Almeida, nós estamos apenas mostrando para você o lado verdadeiro. E eles começaram a usar de complexidade, tornar complexa a informação dos judeus para você não saber, de fato, quem são, de fato, esses judeus. E o que ocorre, gente? Ocorre que eles estão pegando alguns nomes, como, por exemplo, Silva, né, Ferreira, Pereira, Correia, tem mais nomes, né? Deixa eu ver aqui, Pereira, Silva. Eu vou esquecer alguns, tá, pessoal? Vou esquecer alguns, mas tem muito mais. Então, eu estou botando aqui o que está na minha cabeça. Silva, Ferreira, Pereira, né? Deixa eu só melhorar aqui. Então, ali, ó, Silva, Pereira, Ferreira, Correia, né? Alves, né? Cortez, e por aí vai. São vários sobrenomes, tá, pessoal? Não vou encontrar todos. Eu não vou, é muito nome. Eu vou botar só isso aqui que eu me lembrei. Então, o que estão fazendo? Eles estão fazendo sites no Google, cobrando quanto? Cobrando R$1.000, tá? Para fazer uma busca genealógica do seu documento. Então, eles vão te pedir certidão, isso aqui do Brasil, tá, gente? Certidão de nascimento, você pode procurar que tudo que está falando aqui é verdade. Certidão,
E tem vários consulados, quando é consulado, tudo bem, pelo consulado, beleza, mas quando é religiosos fazer isso, né? Certidão de casamento, se for casado, né? A sua identidade, né? Então você tem que ter todos esses documentos. Todos esses documentos você tem que ter. Para que estão fazendo isso? Porque aí eles vão enviar os seus documentos para o consulado português. Certo? E o que vai acontecer? Lá, eles vão fazer uma busca, uma sondagem em cima do seu documento para saber se você tem direito de exercer a cidadania de Portugal, ou a cidadania portuguesa. E muitos estão fazendo isso, né? Então se através dos seus documentos, se através desses documentos que você está dando, isso está no site, você pode entrar agora no Google e falar assim, como descobrir a minha cidadania se eu tenho a cidadania de Portugal. Bom, gente, para você ser cidadão, certo? Português. Para ser cidadão português, o que tem que acontecer nessa brincadeira? Quando o consulado fizer toda a busca sobre a tua pessoa, sua árvore genética, genológica, e buscar ali se você tem algum antecedentes, né, alguns descendentes, pessoas que têm sangues sefardita, ou seja, é preciso que eles descubram que você tem origem sefardita aqui no Brasil. Se você tiver a origem sefardita, então você vai ganhar um passaporte com cidadania portuguesa. E eles vão identificar que você também é um judeu sefardita. Ou seja, tu tem uma origem em Portugal ou na Espanha. Porque o seu nome, Silva, Ferreira, Correia, né, Cortês, o seu nome, ele é... Gente, todo nome na América do Sul e parte da América Central são nomes que advêm de Espanha, mas com a identidade portuguesa, porque Portugal vem depois, onde gera esses nomes que nós conhecemos hoje da língua portuguesa. Agora, nenhum nome, Silva, Ferreira, Pereira, eu sou Silva, tá? Silva, Ferreira, Pereira, né? Nenhum nome, Correia, são de origem de judeus da Bíblia de Almeida. Porque a verdadeira tribo de Judá, da Bíblia de Almeida, estão com os nomes dos que não são verdadeiros. Por causa da palavra que se cumpre em Salmos, que eles não teriam noção de quem eles são, eles perderiam as suas identidades.
Mas está acontecendo isso em plena rede social. E muitos estão caindo porque tem muita gente hipnotizada pela religião, achando que uma religião pode transformar uma pessoa em judeu da Bíblia do Almeida, ou sefadita. Askenazi não, nunca, tá? Mas sefadita, eles dizem que pode qualquer um de nós, se o consulado bater ali, para o Edson Silva História, o Silva dele, mais a linhagem que nós pegamos, tem um sangue meio que português aí, ele é um sefadita, então ele vai ter um passaporte com cidadania portuguesa, aí eu vou poder viajar para tudo quanto é lugar. Por isso que você está vendo tanta gente viajando para um lado e para o outro com muita facilidade, milhas, tem gente que até nem paga nada de tanta milha que ela consegue juntar, e você diz, por que eu não consigo? Porque são essas pessoas que, através da religião judaica, estão, através dos seus rabinos, fazendo essa mão aí para que os seus amigos, aquelas pessoas para quem interessa possa, através de uma busca genealógica, identificar você como sefadita, porque bateu muito, você tem ascendentes lá atrás de portugueses e espanhol, então você vai ter uma cidadania portuguesa e vai ficar muito mais fácil para você viajar para onde você for, porque você entrou também, você se tornou um judeu sefadita. Se você quiser depois fazer um teste, pode pegar todo o Google, gente. Passeia lá que você vai ver que isso é que nós não sabemos, isso aí vai acontecendo assim, ó, bem sem fazer barulho, a televisão não fala. E aquilo que a televisão não fala, pode acontecer a veda na internet. Você não vai saber, porque não há um barulho da mídia. Você é só quem está ligado mesmo com eles, que já foram convencidos pelos seus estudos, né, que eles são judeus, né, que tem os sefaditas, tem os askenazes, mas na grande verdade, os verdadeiros judeus são os pretos que vieram em navio, tráfico negreiros, estão até hoje vivendo em situações de funcionários, salário mínimos, pobres, como nós temos vivido aqui nesse Brasil. Então, essa live aqui, para não ficar maior, senão ficar muito grande, então é isso que eu queria e que eu tinha vontade de compartilhar com vocês hoje, nessa primeira live. E a partir dessa live, muita coisa vai clarear para você. Qualquer pessoa que dissesse, eu sou do judaísmo messiânico, caraíta e tal, você vai ver que eles se perdem para explicar as origens. Tudo eles vão jogar na religião. E aqui não, aqui a gente joga na história. E a história quebra a religião. Quebra mesmo. Os sefaditas existem? Existe. Quem são eles? Portugal e Espanha. Askenaz existe? Existe. Quem são eles? Inglaterra e França. Mas tudo através do condato. Tá? Por que os askenaz e os sefaditas são tão diferentes? Porque os sefaditas tentam te encaixar através da religião, para que você vire um judeu. E os askenazes, eles só encaixam através da linhagem sanguínea. Só para você entender, ok? Por isso que você nunca vai ser um askenazi, mas sefadita você pode ser, segundo o formato que eles crescem essa nação judaica no mundo. Os askenazes são aqueles que movimentam o mundo todo através da política. Os sefaditas são os que movimentam o mundo todo através da religião, de onde saiu o cristianismo, o judaísmo e o espiritismo. Eu sou o Edson Silva História, seu canal Últimos Dias, e que a Ruxa te carregue na palma de suas mãos. Obrigado, nação, por mais esse trabalho lindo que a Ruxa tem nos proporcionado. Obrigado aí, Mel Rodrigues aí, obrigado com a gente. A Mel aí também ajudando a nós aí também, no nosso superchat, legal. Né? Obrigado aí, irmã, merece até uma música aí para a gente comemorar aí, essa ajuda maravilhosa que os irmãos estão dando para a gente no superchat da gente aí.
Obrigado, irmã. Tamo juntos. Parabéns. É isso aí. Legal, legal. Legal. Mas tem uma musiquinha aí, né? Essa é até uma musiquinha aí pra gente aí. Legal. Bem de boa. Parabéns. Essa é a nação de Arusha, ó, juntinho conosco aí. Poxa vida, que legal. Essa nação maravilhosa que tá ajudando o canal Último Dia e os irmãos aí nesses últimos dias. Valeu, gente. Valeu.